Olá, eu sou José Antônio Salvador e faço parte da história da SBMAC. Eu nasci na cidade de Nova Aliança, quer dizer, no município de Nova Aliança, bem no meio do mato, então eu sou da roça e morei até em casa de pau a pique, Então, quando era criança, via até minha mãe colocando o saibro, o barro lá nas laterais das paredes da casa. Então, era um local onde não tinha material de construção realmente. E meu pai e minha mãe, semi-analfabetos, meu pai nunca tinha ido à escola, minha mãe frequentou só os 2 primeiros anos de escola. Então, eles trabalhavam na roça. E a minha infância foi lá, depois a gente mudou para uma casa de tijolos, mais próxima de uma escola, porque aí eu já tinha idade para entrar na escola. E aí eu comecei então a estudar numa escola rural, uma escola que tinha como objetivo atender a população rural da região. Então todas as crianças, seja do primeiro, segundo ou terceiro ano, fazia a mesma escola, então a gente estudava na mesma sala. E nessa escola eu fiz os 2 primeiros anos e na metade do terceiro ano eu já sabia resolver problemas, etc. E como eu acabava de resolver os problemas primeiro que a turma, evidentemente que uma criança não ia ficar quieta. Aí ela se enervava, um dia veio com uma régua lá para o meu lado, eu agachava debaixo da carteira. Outro dia ela veio, mas aí eu saí correndo pasto afora e aí não voltei mais na aula de medo dela. A minha casa ficava bem em frente à escola, bem próxima, ela ia esquentar a marmita dela lá em casa. Aí ela falou para minha mãe que devia colocar eu na escola em Nova Aliança, que lá eu só teria uma sala só para o meu ano e eu iria render mais. E assim foi, meu pai me comprou um cavalinho, eu ia todo dia de manhã para a escola em Nova Aliança, lá concluí o 3º ano primário, o 4º ano, passei em primeiro lugar, ganhei meu primeiro livro de presente. No dia da minha formatura, eu tive a felicidade de ter como participante lá o secretário do Colégio Estadual de Nova Aliança. E como eu tinha passado em primeiro lugar, ele aconselhou meu pai que eu pudesse continuar estudando. Meu pai era analfabeto, é claro que ele gostaria que eu estudasse, mas ele falou, você quer continuar puxando enxada e trabalhando na roça, de sol a sol, todo dia, ou quer estudar? Aí a minha mãe já foi mais enfática, ela tinha conseguido estudar até os 2 primeiros anos dela numa escola rural também. Depois foi impedida porque o pai dela, um italianão, achava que mulher não devia estudar lá na época. Então ela falou, não, você vai estudar sim, tal. E eu gostaria de estudar porque, eu sempre gostei de livros e de conhecer, porque lá no sítio você podia observar a natureza, por exemplo, o entardecer, as estrelas aparecendo, no outro dia ou de manhã o sol, etc. Então eu costumava a ficar pensando, como seria o universo, como eu gostaria de saber sobre os mistérios do universo. Depois terminei o ginásio, aí eu me lembro que mesmo no ginásio são poucos os colegas que fizeram o grupo escolar comigo, os primeiros anos, continuaram estudando. E mesmo depois do ginásio, só um colega que continuou comigo fazendo o antigo científico, que aí tinha que ser em São José do Rio Preto, porque não tinha em Nova Aliança. Aí meu pai teve que reestruturar tudo, mudar para Nova Aliança, continuar trabalhando na lavoura, mas a gente morava em Nova Aliança porque eu ia estudar à noite, durante o dia eu ia continuar trabalhando com ele. E aí então eu saía todo dia às 6 horas da tarde, pegava um ônibus da aviação Cipó, a gente chamava de Cipó porque ia todo mundo de pendurado lá nos corrimões, porque não tinha, era muito lotado o ônibus, então ia muito lotado. No científico eu tive um professor de matemática excelente, o professor Cidinho, que me ensinou até cálculo no ensino médio, cálculo de derivadas, por exemplo. E ele incentivava muito a gente a estudar. E aí ele, mais tarde, chegou a ser meu professor lá no IBILSE, na FAF, antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto. Aí eu terminei o científico, não sabia o que fazia, mas esse meu amigo que continuou comigo no ensino
médio, né, o atual ensino médio, que era o científico na época, ele falou, ó, vamos fazer o vestibular para matemática. Eu falei, tudo bem, já que não tem um curso, porque eu pensava em outras matérias das exatas, né, inclusive astronomia, mas não tinha lá perto e eu não tinha condições de fazer. Aí então eu resolvi fazer o vestibular e no final do terceiro ano a gente conseguiu umas apostilas, não podia fazer cursinho também, né? Conseguimos umas apostilas e a gente começou a estudar finais de semana. E não é que a gente fez o vestibular depois e deu certo, fomos aprovados. E para me manter em Rio Preto, porque eu tive que morar em Rio Preto, porque não tinha ônibus que viajava direto de Nova Aliança para Rio Preto e concordava com as aulas, o horário das aulas. Então eu tive que morar lá. Então, para me manter, eu comecei a dar aula logo no primeiro ano de faculdade, comecei a dar aula em cursinhos, comecei a dar aulas particulares. E aí a gente ia morar em república, né? Minha primeira república tinha 11 pessoas, era uma loucura, né? Depois eu mudei para uma de 4 ou 5 pessoas, aí foi mais fácil, dava para estudar melhor, etc. E nas férias tinha curso de verão nas universidades que já tinham mestrado. E aí no final do terceiro ano a gente se inscreveu para fazer curso de verão em várias universidades. Eu e mais 2 amigos escrevemos no Rio de Janeiro, o Vavá e o Canário. E aí a gente conseguiu uma bolsa só, veio no nome do Valdeci. A gente tinha os mesmos currículos. Aí o Valdeci falou, eu não vou não. E eu e o Canário falei, não, vamos sim. Eu tinha umas economias lá do cursinho, que eu dava aula, né? Aí eu falei, não, vamos sim. Aí o Valdeci, não, eu só vou se a gente dividir a bolsa. Veja só a amizade que a gente tinha. Daí a gente fez o curso de verão e na metade do curso de verão, depois que a gente fez as primeiras provas, saímos 3 muito bem nas provas. Aí o coordenador do curso na época veio lá e falou, vocês 3 têm uma bolsa para cada um. Bom, foi a festa, né? Vavá não precisou dividir a bolsa, né? Mas foi um ato muito de amizade que a gente conseguiu formar na graduação. E continuamos depois, lá no ano seguinte a gente voltou a fazer verão e acabamos sendo aceito para um mestrado lá. Outro fato interessante que me aconteceu na graduação foi quando eu voltei do Rio de Janeiro, no final do terceiro ano, começo do quarto ano, que a gente foi fazer o verão, a gente foi fazer algumas disciplinas e uma delas eu estava fazendo com o professor Espada, Antônio Espada Filho, que foi um dos fundadores da SBMAC também. Já tinha feito o curso com o Sebastião, que era um dos fundadores também da SBMAC, o Sebastião Pereira Martins. E aí eles incentivavam bastante a gente. Aí o professor Espada um dia me ofereceu umas aulas para substituir ele em umas aulas de uma faculdade particular lá de Rio Preto, umas aulas na área de pesquisa operacional. Falei, puxa, que ótimo. Aí gostei tanto, falei, não, eu quero ser professor universitário. Como eu gostava muito de astronomia, de matemática, física, eu também, paralelo ao mestrado, me ingressei no curso de astronomia, que era o único que tinha no país na época. Era uma oportunidade, quer dizer, eu escolhi o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha exatamente o que eu queria fazer, né? Tanto o mestrado em matemática aplicada quanto astronomia. Terminando o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em mecânica celeste na USP, por exemplo, na Bélgica, convidado por esse astrônomo, mas como eu fui recém-contratado lá no departamento de métodos matemáticos, eu não podia deixar o departamento antes de 2 anos de ativo, né, de professor ativo lá. Então eu continuei trabalhando com o Ixiliu, que foi muito bom, e fazia paralelo ao doutorado, né, o trabalho de ensino na graduação do Instituto de Matemática da UFRJ. Mas aí eu já estava querendo voltar para o interior, porque eu estava com 3 crianças maravilhosas que estavam crescendo, né? E eu queria que minhas filhas crescessem no interior e também que eu pudesse ficar mais próximo de meus pais. Num congresso da SBMAC em Curitiba, em 1995, encontro a professora Yuriko aqui do nosso departamento e outros professores daqui que estavam montando um laboratório de computação e matemática, né, de computadores, e estavam num projeto de reestruturação dos cursos de engenharia. E aí eu contei de uma experiência que eu estava fazendo lá na Praia Vermelha com alunos de matemática de economia, que eu já estava usando o laboratório de computadores. E aí ela falou, ficou encantada com a minha experiência, falou, por que você não vai lá para São Carlos? No final do ano ela já me manda
a notícia que ia abrir um concurso. Aí eu vim, fiz o concurso e fui aprovado e já fiquei muito feliz de poder vir para cá. Depois o professor Marco Antônio Halpe foi meu professor de cálculo numérico, num período que ele ficou lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí então, como ele foi um dos criadores da SBMAC, ele incentivava a gente a participar. E eu me lembro que eu comecei a participar da SBMAC daí em diante, e em 1983 eu apresentei meu primeiro trabalho na SBMAC. E fui muito bem recebido, e a partir daí eu participei de quase todos os Senemacs, né? E com isso eu fui conhecendo pessoas maravilhosas e ampliando os horizontes, não só na área de pesquisa em matemática aplicada, mas como na área de ensino também. Na SBMAC a gente sente como uma grande família, a gente tem as confraternizações e que a gente troca muitas ideias, conhece muitas pessoas e que nos dá uma visão muito bonita, né, do universo da matemática aplicada. Uma vez a gente foi participar de um Senemac e o que aconteceu é que a comissão local divulgou para a Secretaria de Educação da cidade que ia ter esse evento e que eles pudessem dispensar os professores. O que aconteceu é que quando a gente foi fazer o minicurso, eu e ele fomos ministrar o minicurso, cada um ministrava numa sala. Aconteceu que a gente chegou na sala, as duas salas estavam transbordando. Bom, aí como que a gente vai fazer para atender todos esses professores? E a gente procura fazer isso com os estudantes novos que chegam na SBMAC, né? Sempre procurar conversar, sempre procurar trocar ideias, incentivar, porque a SBMAC não depende só dos fundadores, né? Que agora a gente já vai indo, mas tem que ter novas gerações. Então a gente vai conhecendo novas gerações e aí a gente tem muitos amigos, né, dessas novas gerações. A nossa profissão como cientista ou educador vai além das nossas pesquisas, dos nossos papers ou das nossas divulgações científicas, mas a gente tem que de alguma forma também contribuir com a sociedade, dar um retorno à sociedade, porque geralmente nós somos financiados pela sociedade. Então é importante que a gente dê um retorno de alguma forma, seja nas pesquisas mais avançadas, nos artigos, nos papers, na divulgação e nos problemas locais. Isso a matemática aplicada e computacional faz. Quanto eu puder, eu continuo colaborando e é importante ressaltar que todos esses personagens da SBMAC que têm participado e lutado por essa sociedade, que construiu essa sociedade que hoje é muito forte, são personagens que dedicam o seu tempo voluntariamente, né? Então isso é muito gratificante. E ela teve uma evolução gradativa, mas muito importante. Então cada diretoria que foi assumindo, adquirindo mais experiência, foi acrescentando algo mais. Hoje eu acho que é uma sociedade consolidada e eu me orgulho disso.